Fala galera, aqui é o Drake. E se em um mundo onde os vikings enfrentam dragões há séculos, você fosse o único que pudesse unir as duas raças, o que você faria? Começamos em Berk, um vilarejo que nem aparece nos mapas de tão afastado. É um lugar em que todos vivem bem e têm acesso aos recursos necessários. Aí, uma ovelha de mentira é destruída por uma das pragas do lugar. O problema é que o povo dessa região não lida com pragas normais, e sim com dragões. Quando o ataque começa, a casa do Soluço leva uma rajada de fogo, mas mesmo sendo perigoso, o jovem sai pra ver o caos que tá acabando com Berk. Mas ao contrário das pessoas normais, os moradores não fogem de lá porque são vikings. E aí a Flegma tenta falar com o rapaz, que continua correndo sem parar. Nessa hora vemos que os dragões são um problema enorme, porque eles destroem tudo. Aí, antes que o Soluço seja acertado por uma explosão de fogo, seu pai chamado Stoico impede isso. Dessa forma, descobrimos que esse cara é o líder de Berk. Ele é conhecido como o Imenso, tanto que dizem que ele arrancou a cabeça de um dragão quando era bebê, e com um escudo ele já bota um dos bichos pra correr. Em seguida, os vikings comentam que várias espécies de dragões já foram vistas, mas o único desaparecido é o Fúria da Noite, que é a única preocupação do Stoico. Depois, o Soluço chega à casa do ferreiro e conhece o Bocão, o cara que forja as armas vikings e treina o jovem desde criança. Só que quando o rapaz tenta pegar uma arma, o seu mentor impede, porque o moleque tem que ficar ali para distribuir os armamentos. Já o Stoico segue preocupado com os animais e com o Fúria da Noite. Por outro lado, o filho dele coloca a prótese de martelo no braço do seu professor. Agora conhecemos a Brigada de Incêndio, que consegue conter o fogo tranquilamente, e é liderada pela Astrid, a prodígio da nova geração. O problema é que o Soluço fica babando por ela, até ser zoado por todo o grupo, formado pelo Melequento, o Perna de Peixe, a Cabeça Dura e o Cabeça Quente. Assim, o jovem quer ir pra luta e provar que também é forte, porém o Bocão não deixa, já que o seu aluno sempre acaba aprontando. Acontece que o Soluço acha que a vida dele só vai mudar quando finalizar um dragão, e ele pode até arranjar uma namorada. Na mesma hora, o ferreiro nota que o rapaz gosta da Astrid, mas ao contrário dele, ela já é uma viking de verdade, enquanto o coitado não sabe nem jogar um machado. Então, pra provar o seu valor, o moleque mostra a sua artilharia de cano duplo, que de cara já atinge um outro viking, e é por isso que ninguém confia nele. Daí, o Soluço até tenta ameaçar o Bocão, e é claro que ele não coloca medo no brucutu que manda o juvenil trabalhar. E um detalhe rápido é que, se você não sabe, esse filme é um remake live action do primeiro filme da franquia Como Treinar o Seu Dragão. E uma das provas da fidelidade dessa adaptação é que o Gerard Butler também é o dublador do Stoico no desenho. Em paralelo, conhecemos os Groenkels, que são duros de finalizar por conta da sua durabilidade. Já os hiperrapiantes possuem duas cabeças, e enquanto uma dispara um gás inflamável, a outra explode. E os estridentes também são bem perigosos, tanto que os sacanas já miram direto nas ovelhas. Só que o mais brabo desses é o Pesadelo Monstruoso, que já ataca a torre em que o Stoico está. Esse dragão vermelho só pode ser enfrentado pelos vikings mais fortes, e o líder de Berk enfrenta o bichão sem medo. Mas o principal é o Fúria da Noite, que já chega disparando contra a catapulta dos vikings. Nesse momento, o Bocão comenta que esse dragão raro quase nunca aparece, só que quando ele chega não erra um ataque. Desse jeito, até o ferreiro decide ir à luta. Acontece que essa é a brecha pro Soluço fugir dali com a arma dele, e a anciã Goth vê que o moleque vai aprontar. Com essa chance, o jovem consegue ver o Fúria da Noite voando, e com um disparo, o menino consegue derrubar o maior inimigo deles. A questão é que a alegria de pobre dura pouco, porque o Pesadelo Monstruoso já aparece pra tirar satisfação com o coitado. Já o Stoico consegue jogar uma rede pra capturar um estridente, só que ao ver o seu filho em apuros, o barbudo deixa o gosmento no seu lugar e corre pra ajudar. Daí o Soluço tenta fugir e nada que ele faz dá certo, até o seu pai chega pra resolver o problema, e o dragão felizmente não consegue mais atirar fogo. Ao ver essa fraqueza, o Imenso se anima, porque agora ele esmurra o Pesadelo Monstruoso, que é obrigado a fugir do viking. E aí a madeira incendiada por ele acaba despencando, e permitindo que o estridente fuja. Após a batalha, o Soluço tenta convencer o seu pai de que acertou um Fúria da Noite, e é claro que o barbudo desacredita, já que ninguém nunca viu esse dragão. Dessa forma, o Stoico se enfurece ainda mais, porque seu filho sempre arranja problemas, e agora ele precisa se preocupar em alimentar o vilarejo durante o inverno. Ouvindo isso, o Soluço diz que não consegue se controlar, apenas pro pai dele deixar claro que o jovem nunca vai ser um caçador de dragões. Esse sermão faz a Brigada de Incêndio achar que o desastrado só se safa por ser filho do chefe, e o Melequento tenta mostrar que o pai dele se orgulha, porém o coitado fica no vácuo. Na volta pra casa, o Soluço comenta sobre o pai dele nunca ouvir ninguém, além de sempre olhar com aquela cara de decepção. O Bocão responde que o Stoico não julga a aparência do Soluço, e sim o que há dentro dele, mas o rapaz lembra que só quer ser igual a eles. Depois de entrar em casa, o malandro espera o seu mestre se afastar para poder fugir de novo. Mais tarde, os vikings estão reunidos e o líder deles quer invadir o ninho dos dragões para contra-atacar. A questão é que eles nunca acharam esse lugar, e agora se cansaram de lutar. Então, para encorajar a turma, o Stoico fala sobre a Flegma, que finalizou um arrepiante a custo da sua perna. Também conhecemos os estrangeiros de Berk, como a golfada que veio do Extremo Oriente, ou seja, ela provavelmente pode ter vindo do Camboja, China, Mongólia, Japão e outros países asiáticos. Já o fungo é da Rota
rota da seda, então o cara pode ser natural da Ásia, do leste da África ou até do sul da Europa. E a Catarina é dita como natural da Blaland, que é o nome nórdico para a África subsaariana, que significa terra azul ou terra negra. Sem contar que o estoico lembra que mesmo com todos os problemas, eles continuam lutando bravamente, e por conta disso, não podem perder a chance de atacar o ninho dos inimigos. Para provar o seu ponto, o viking manda a anciã Goth ler a sorte deles através de alguns ossos de dragão, e a velha garante que agora vão encontrar o ninho deles. Com essa confirmação, o barbudo decide começar os preparativos pro ataque contra os monstros. Na hora em que todos saem da sala, o bocão se pergunta se vai usar a prótese de balde para quando os navios forem atacados, ou a prótese de nadador para quando se afogarem. E antes do cara sair, o estoico avisa que o seu amigo vai ter que treinar os novatos, porque ele vai estar ocupado com a nova missão. Mas eles mudam de assunto e falam sobre o soluço, porque o imenso não sabe mais o que fazer. Por mais que o ferreiro diga para colocar o rapaz no treinamento, o líder continua achando que essa é uma má ideia, porque o seu filho puxou a mãe dele, que se chama Valka. Ou seja, o soluço não escuta ninguém e faz o que quer, ao contrário do estoico, que foi um jovem obediente e muito esforçado. Nisso, Bia o bocão explica que eles só podem preparar o rapaz, porque nada vai impedir a teimosia dele. E o homem até comenta que o moleque provavelmente fugiu de novo. Em paralelo, vemos o soluço procurando o lugar em que o Fúria da Noite caiu, e não demora muito para ele ver um rastro de destruição. A princípio, o jovem se assusta ao ver o dragão caído, só que ele nota que o monstro tá desacordado, o que faz o menino se animar e ir finalizar a criatura. Ao se aproximar, o idiota é derrubado quando comemora antes da hora, e ao ir terminar o serviço, o soluço vê o sofrimento do Fúria da Noite e acaba decidindo libertar a criatura. Essa acaba sendo a brecha pro dragão partir pra cima dele e quase devorar o coitado. Porém, o dragão muda de ideia, tenta voar e cai de novo. Um tempo depois, o soluço volta pra casa e o estoico chama ele pra conversar. Como os dois têm coisas pra falar, eles falam ao mesmo tempo. O problema é que quando o filho diz que não quer finalizar dragões, o pai fala que vai deixar o rapaz treinar pra ser um guerreiro. E por mais que o soluço diga que não é capaz, o imenso insiste, a ponto de dar um machado pro filho treinar, porque todos os grandes vikings passam pela prova de fogo. Nisso o coitado nota que o pai dele não escutou uma palavra. Aí, o estoico se prepara pra partir na sua viagem. No dia seguinte, o bocão recebe os jovens na arena pra começar a prova de fogo. Enquanto o melequento e os irmãos estão animados pra conseguirem cicatrizes nas lutas, o perna de peixe tá com medo de se machucar feio. Porém, todos param de conversar quando o soluço chega, já que todos desdenham dele. Então, o jovem pergunta se os gêmeos não são velhos pra ficarem ali. Acontece que os dois reprovaram no teste várias vezes, e na hora que o melequento tenta zoar o soluço, o rapaz lembra que seu colega também não tem um nome tão legal. Mas antes da discussão continuar, o bocão interrompe a molecada, já que a prova de fogo é um lugar de treinamento exaustivo, onde o melhor deles vai ganhar o título de melhor caçador. Além disso, esse aluno vai poder finalizar o seu primeiro dragão na frente da aldeia toda, o que faz o melequento zoar o fato do soluço supostamente já ter dado cabo de um Fúria da Noite. Nessa hora, o professor traz o novato pra mais perto, já que os dragões não vão dar muita atenção pra alguém magrelo como ele. Em seguida, o bocão fala sobre alguns dos bichos aprisionados na arena, e o perna de peixe começa a falar sobre os atributos de cada um, como se eles fossem pokémons. Mas o mestre logo manda o nerd calar a boca, porque o primeiro teste vai começar contra o Grunkles. Conforme o dragão come algumas pedras, o bocão explica que eles sempre devem pegar primeiro o escudo. O motivo disso é mostrado pelos irmãos imbecis, porque eles são os primeiros a serem atacados e eliminados. Depois, o veterano explica que os vikings precisam fazer barulho para atrapalhar os sentidos dos dragões, sem contar que eles também têm ataques ilimitados. E no caso do Grunkles, o perna de peixe responde que são 6, até ele começar com a palestrinha e acabar sendo eliminado por um golpe do dragão. Já o soluço é obrigado a parar de se esconder, e na hora em que o melequento tenta se esconder atrás da Astrid, a prodígio deixa o idiota ser atingido sozinho. Desse jeito, o soluço tenta flertar porque só sobraram eles dois, e o azar dele é que a garota tá focada. Nisso ela dá umas cambalhotas do nada e atira uma lança pra atrair a atenção do Grunkles, que explode um barril. O problema é que o escudo acaba rolando na direção do soluço, que começa a ser perseguido pelo dragão que parece um bulldog. Na hora em que o coitado vai ser finalizado, o bocão arrasta o bichão pra dentro da jaula de novo e encerra o treinamento. Aí o veterano deixa claro que esse monstro sempre ataca pra mandar de base. Horas depois, o soluço se pergunta por que o Fúria da Noite não acabou com ele. Assim, o jovem anda pelo meio do mato e acaba achando as escamas do dragão, que tá tentando fugir do buraco em que ele caiu. Isso acaba sendo a oportunidade pro rapaz desenhar o corpo do monstro raro, e ele nota que a criatura perdeu uma das suas barbatanas caudais. Daí, enquanto o coitado não consegue nem pegar um peixe na água, o soluço derruba o lápis dele, o que acaba chamando a atenção do Fúria da Noite. Ao anoitecer, o bocão tá falando pros alunos tudo o que erraram no treinamento de antes. O veterano deixa claro que todos precisam se esforçar e se cobrar mais. Quando o novato chega atrasado, o professor explica que a vida deles é uma guerra, que no momento tá sendo vencida pelo inimigo. Com isso, ele decide deixar uma lição de casa pra eles, que é estudar o livro dos dragões, que é a maior enciclopédia sobre esses monstros. Por um lado, o perna de peixe tá animado, já que ele manja muito sobre as espécies. O problema é que o melequento e os irmãos não estão nem aí. Afinal, os jovens querem ser aqueles que as pessoas
estudam nos livros de história e preferem finalizar os dragões do que ler sobre eles. O coitado do nerd até tenta mostrar as fichas que escreveu sobre os bichos, mas ninguém tá nem aí. Quando eles saem, o Soluço até tenta puxar uma conversa com a Astrid, porque de acordo com o rapaz, os dragões não são tão maus. Ao ouvir essa teoria, é claro que a garota é estranha, porque a função deles é finalizar esses monstros de uma vez por todas. Porém, o garoto comenta que no fim das contas, os homens também têm culpa por invadirem as terras e comerem a comida dos monstros. Essas palavras enfurecem a Astrid, já que pra garota, o Soluço é só um privilegiado que sempre teve tudo de mão beijada. Já ela veio do nada e pretende vencer na vida, o que inclui se tornar a líder de Berk, coisa que o Soluço não duvida que a moça consiga, já que o estoico sempre quis um filho igual a Astrid. Em seguida, o moleque aproveita pra ler o livro e nota que não há nada sobre o Fúria da Noite, exceto o aviso que ele é o pior dragão de todos. Faz sentido que essa espécie nunca tenha sido vista pelos habitantes de Berk, já que o Fúria da Noite é um tipo de dragão noturno, e a cor dele é perfeita pra camuflagem. Tanto que quando a gente repara no momento em que o Soluço derruba ele, fica claro que o rapaz só conseguiu por ter usado a luz das estrelas pra enxergar o dragão. Em paralelo, o estoico e os vikings estão navegando. Eles entram na neblina e começam a invadir o ninho dos dragões, mas não demora muito para os monstros marítimos começarem a seguir os navios. Pra piorar, eles são atacados por todos os lados. Na manhã seguinte, o Soluço enche o saco do Bocão pra saber mais sobre os Fúrias da Noite, até que um estridente quase pega ele. O rapaz foge do dragão, conhecido por ser bem ágil, e sobra até pro Perna de Peixe, que quase é furado pelos espinhos do monstro. Nisso, o Bocão manda eles acharem um ponto cego, e descobrimos que a fraqueza do dragão é a sua visão atrapalhada pelo seu nariz. E no lugar dos irmãos se aproveitarem disso, os idiotas acabam falando e revelando a posição deles pro estridente. Agora a Astrid se prepara pra agir, até ser atrapalhada pelo Melequento, que não serve pra nada. Após essa pataquada, o dragão persegue a garota e ela consegue recuperar seu machado, mas quando a criatura tá prestes a derrubar uma parede no Soluço, a guerreira corre pra ajudar o seu colega. Assim, o estridente acaba se desequilibrando, e a Astrid consegue prender o monstro dentro da jaula novamente. A questão é que a Prodígio fica pé da vida, porque seus colegas só fizeram besteira e mal conseguiram lutar, principalmente o Soluço. Aí vemos que a Goth tá assistindo ao treinamento com um abaco em mãos. Mais tarde, o Soluço se encontra com o Fúria da Noite. Ele lentamente oferece um peixe pro dragão, que ainda tá desconfiado. Então o rapaz larga seu escudo e faca pra dar a comida pro bicho. Desse jeito, o jovem nota que o monstro não tem dentes e ele logo começa a devorar o peixe, pra depois encurralar o Soluço. Só que a criatura não quer atacar, e sim dividir o que restou do peixe. Dessa forma, o coitado do moleque é obrigado a comer pra agradar o Fúria da Noite. Nessa hora, o Soluço tenta encostar no dragão, que recusa e acaba indo deitar. Daí, ele pulveriza o chão pra fazer uma cama mais quente. E o menino continua tentando mexer com a criatura, que simplesmente ignora. Horas depois, o Fúria da Noite vê que o rapaz tá desenhando o rosto dele. Então, o bichão pega um galho de árvore enorme e começa a fazer vários riscos no chão. E essa é uma obra de arte que poucos vão entender. Aí quando o Soluço pisa em uma das ilhas, o dragão rosna, mas o jovem recua e começa a andar pelo desenho do seu quase novo amigo. Vendo essa chance, o jovem tenta colocar a mão de novo. Porém, o dragão ainda parece meio arisco. Só que ao virar seu rosto e se aproximar devagar, o garoto finalmente encosta no Fúria da Noite, que logo se assusta e sai correndo de novo. Pela noite, o Bocão fala que uma vez um dragão arrancou sua mão, e depois de um tempo, outro comeu a sua perna. Ao ouvir essa história, o Perna de Peixe conclui que pode ter sido um estridente, e o Melequento fala que irá vingar seu mestre, e vai tirar as pernas de todos os dragões. Mas o ferreiro corrige, porque o ideal é mirar nas asas, já que assim a criatura pode ser capturada e finalizada. Com isso, o Cabeça Dura brinca sobre oferecer a cabeça quente pra perder um membro, e a garota lembra que os dois são gêmeos e sentem a mesma dor. Já a Astrid percebe que o Soluço foi embora mais cedo, e o Bocão manda todos seguirem ela pra dormirem e se prepararem pra chegada do estoico. Após a reunião, o Soluço começa a usar seu conhecimento pra projetar e forjar uma barbatana caudal feita sob medida pro Fúria da Noite. No dia seguinte, ele já joga vários peixes pro dragão, que agora é chamado de Banguela, e o bichão recusa a enguia. E uma curiosidade é que dentro da franquia de como treinar o seu dragão, as enguias podem causar sintomas de descontrole, tontura e até descontrole do fogo dos dragões, por isso que eles odeiam o animal. Voltando pro filme, conforme o monstro debulha o almoço, o Soluço aproveita para instalar a barbatana caudal. Acontece que o Banguela acaba se assustando e levantando o voo na mesma hora, o que faz o moleque se agarrar à sua cauda para não cair, mas isso prova que a ideia deu certo. Mais tarde, o Bocão jogou eles para enfrentar uns hiperrapiantes, que possuem uma cabeça para jogar um gás e a outra para inflamar a substância com uma faísca. Eles se separam em duplas, Cabeça Quente e Astrid, Melequento e Cabeça Dura, e Perna de Peixe com o Soluço. A ideia é jogar água na cabeça da faísca, o que vai impedir que eles sejam explodidos, e tudo já dá errado quando os dois idiotas se assustam e molham as meninas. Tanto que em seguida a Cabeça Quente revida e eles são atacados pelo dragão. Aí assim que o Cabeça Dura passa correndo, as cabeças se preparam para pegar a última dupla. Para piorar, o Perna de Peixe joga água na cabeça errada, e a única salvação é o Soluço, que espanta o dragão usando o cheiro da enguia que ele guardou nas roupas, e a velha continua assistindo. Ao vencer
o desafio, o moleque sai apressado da arena porque ele quer testar a cela que fez pra montar no Banguela. Com o passar dos dias, ele vai fazendo vários testes desastrosos de como montar no dragão, e em certa vez o Soluço nota que a flor dente de leão faz dragões espirrarem. Daí o malandro faz o teste na luta contra o Groenkels, que fica com a rinite atacada, e é claro que os colegas do menino querem saber como ele aprendeu aquilo. Já o Banguela vai ficando cada vez mais acostumado com o Soluço, a ponto de pedir pra ele coçar o seu pescoço, fazendo o menino descobrir que dragões sentem cócegas, e ele coloca isso em prática contra o Estridente, que acaba ficando rendido pela técnica poderosa do Soluço, a ponto da Astrid nem precisar dar um golpe sequer pra derrotar o monstro. Todas essas artimanhas do moleque fazem todos os jovens quererem aprender mais com ele. No dia seguinte, o jovem nota que o Banguela se distrai fácil com o reflexo da luz do sol, assim como gatos ficam com lasers. Daí no exercício contra o enorme e poderoso Terror Terrível, que de cara já derrota o Cabeça Dura, o Soluço atrai o dragão mais poderoso que existe de volta pra jaula, ao refletir a luz com o seu escudo. Após mais essa vitória, o rapaz começa a acumular fãs, e aí vemos que a Astrid acaba encontrando o seu colega na mata enquanto treinava. Ela até tenta seguir ele, porém logo perde o menino de vista, que agora criou um mecanismo para controlar a barbatana artificial do Banguela. Nisso mesmo com dificuldades, a dupla segue fazendo testes, até conseguirem voar normalmente. Acontece que o Soluço criou um tipo de marcha na barbatana, o que permite os dois controlarem a maneira de voar. O problema é que o menino acaba perdendo a sua cola, fazendo com que ele perca o controle do Banguela. Desse jeito, a dupla começa a cair com tudo. Quando ambos se separam, o Soluço consegue recuperar o papel e voltar para cima do dragão. Porém, no meio da turbulência, é impossível ver as instruções. Então, o inventor improvisa e tudo termina bem. Por outro lado, o Estoico e a tripulação voltam para Berk, aí o Melequento continua sendo ignorado pelo próprio pai. Sem contar que os vikings também falharam em achar o ninho dos dragões. Daí o líder do lugar vê que todos estão elogiando o Soluço por ter parado de ser um inútil. Ao ouvir essas coisas, o coitado acha que seu filho foi finalizado, apenas pro Bocão dizer que o rapaz possui vários fãs, e que no fim das contas, ele leva jeito pra lidar com os dragões. Pela noite, o rapaz analisa o Fúria da Noite através de uma miniatura, até que seu pai entra no quarto. Nesse momento, o Estoico começa a questionar sobre o segredo do seu filho com o dragão, o que faz o coitado ficar desesperado. Só que descobrimos que o Imenso tá orgulhoso por saber que o menino tá vencendo vários dragões, afinal de contas, ele quase desistiu do adolescente. Daí, o que resta pro Soluço é disfarçar e concordar com o seu pai, que trouxe um elmo de presente feito com o peitoral da mãe do moleque. Ele tem que usar esse capacete na prova de fogo amanhã, afinal o Estoico quer que seu filho ganhe a competição assim como ele também fez no passado. No dia seguinte, quando os jovens estão enfrentando um Groenkels, a Astrid deixa claro que vai vencer, e o Soluço realmente quer que ela ganhe. Assim o moleque se prepara, e enquanto a garota se move pela arena sorrateiramente, vemos o pessoal torcendo pros dois. Na hora em que ela vai atacar, o dragão acaba indo até o Soluço, e se aproximando, a jovem vê que o malandro derrubou o inimigo rapidamente. Dessa forma, o Bocão reúne todos pra ver quem vai ganhar a prova de fogo. Seguindo a tradição, o Estoico deixa pra Got tomar essa decisão, e por mais que o treinador aponte pra Astrid, a anciã escolhe o Soluço como ganhador. Mais tarde, o Soluço chega no seu esconderijo pra conversar com o Banguela, e é surpreendido pela sua rival que tava ali esperando ele. A garota tá ali pra descobrir quem é que tá ensinando todos os truques pro jovem, mas aí o Banguela acaba aparecendo. Então pra evitar qualquer acidente, o Soluço fica entre os dois e manda a Astrid largar o machado. Porém, a menina assustada decide sair correndo, e em instantes ela é capturada pelos dois, que colocam a coitada pendurada em um penhasco. Então, mesmo que a contragosto, a Astrid é convencida a montar no Banguela, e o Soluço explica que ele é praticamente um copiloto da criatura. Assim, o dragão começa a voar. O problema é que o Banguela não tá nem aí e voa como um gamer dirige no GTA V, e é claro que a menina se desespera. Com isso, descobrimos que o dragão voa feito um louco, só pra fazer ela pedir desculpas. Daí os três passam pelas nuvens e até presenciam a Aurora Boreal. E pra quem não sabe, a Aurora Boreal acontece nas regiões mais ao norte do planeta, e lá as partículas do Sol batem no campo magnético da Terra e interagem com os gases da atmosfera, o que acaba criando esse show de cores. Continuando com a história, a Astrid concorda em não dedurar o Soluço, mas ele ainda vai ter que finalizar um dragão amanhã de qualquer forma. E quando ele comenta que não quer, a menina lembra que eles travam guerras contra os dragões há anos, porque esses monstros já prejudicaram os humanos várias vezes. Porém, o Soluço reconhece que a solução não é continuar derramando sangue. O problema é que esse papo é interrompido quando o Banguela começa a voar por fora da rota. A questão é que ele acaba sendo cercado por vários dragões, que estão indo diretamente pro verdadeiro ninho deles. Ao entrarem lá, todas as criaturas jogam suas caças no enorme buraco, e em seguida entram em suas tocas para assistirem o maior dragão comer tudo que eles recolheram. Saindo de lá, a Astrid decide ir contar pro Estoico sobre o ninho dos dragões e o rei deles, só que o Soluço não concorda com essa ideia, porque ele não quer colocar o Banguela em perigo. Isso faz a Astrid concordar em cooperar, e o Soluço pede um tempo para pensar em alguma saída para essa confusão toda. Daí, ela dá um soco nele pelo sequestro, e depois um beijo para agradecer o passeio. No dia seguinte, o Estoico discursa sobre o orgulho que tá sentindo do seu filho, que finalmente vai se tornar um viking de verdade, e o Soluço tá atormentado por toda essa situação. Aí a Astrid aparece para apoiar
apoiar o rapaz, e por mais que ele diga pra sua amiga ficar fora disso, já que o líder de Berk gosta dela. Mesmo assim, Prodígio insiste em ajudar, porque o Soluço tem algo que nenhum deles tem. Na sequência, o Soluço entra na arena enquanto é ovacionado. Ele escolhe a sua arma, e o Estoico comenta com o Bocão que escolheria o martelo no lugar da espada. Finalmente, descobrimos que o inimigo do menino vai ser um pesadelo monstruoso, que já entra na arena apavorando tudo e todos. E ao contrário do que todos esperam, o Soluço larga suas armas e tenta ser amigável com o dragão, assim como fez com o Banguela. É claro que os vikings estranham essa atitude, e o Estoico começa a se desesperar, a ponto de mandar parar o combate. Porém, o jovem nega, porque ele quer mostrar que os dragões não são do mal. O problema é que o pai dele acaba assustando o pesadelo monstruoso. Essa atitude deixa a criatura descontrolada, e quando o Soluço começa a fugir, o Banguela desperta, sente que seu parceiro tá em perigo, e parte pra ajudar. Nesse momento, o moleque foge do monstro, e a Astrid consegue entrar na arena pra ajudar, mas ela ignora a ordem do Estoico de abrir o portão. Então ela arremessa uma lança contra o bichão, que parte na direção dela, só que o líder consegue levantar o portão pra menina passar. O problema é que o pesadelo monstruoso impede o Soluço de fugir, e quando ele tá prestes a devorar o coitado, o Banguela chega com os dois pés no peito do outro dragão. Agora, eles se enfrentam e todos se surpreendem ao ver um Fúria da Noite, que consegue botar o adversário pra correr. Então, o jovem manda ele fugir dali. Acontece que os vikings invadem a arena pra cercar o dragão, que é obrigado a se defender dos homens, e o Estoico também entra no combate. No momento em que ele tá prestes a cravar a espada no Banguela, o bichão consegue virar o jogo, e antes dele disparar seu fogo na cara do barbudo, o Soluço consegue acalmar seu parceiro. Essa acaba sendo a chance de todos os vikings capturarem o Fúria da Noite sem o jovem poder fazer nada. Depois, ele tenta conversar com o pai dele, mas é claro que o Estoico não dá a mínima. Mesmo que o Soluço tente explicar o lado dos dragões, que se sentem ameaçados pelas atitudes dos homens que tomaram as suas terras, o Imenso ainda sente muito ódio deles, afinal foram eles que levaram a mãe do garoto. Pra piorar, o adolescente acaba comentando que as criaturas só atacam Berk pra achar comida pro líder deles, que mora no ninho. Ao saber disso, o líder dos vikings decide ir pra lá, e ignora os avisos do seu filho, que é renegado pelo seu pai de uma vez por todas. Mais tarde, o Estoico manda prepararem os barcos, além de colocar o Banguela pra guiar a invasão deles. Com o passar das horas, eles chegam no ninho dos dragões, e ao ver que o Fúria da Noite tá inquieto, o barbudo decide seguir os sinais dados pelo coitado. Aí os vikings enfim chegam ao ninho dos dragões. Em paralelo, o Soluço tá cabisbaixo por tudo o que aconteceu, e na hora que a Astrid chega pra conversar, o rapaz diz que deveria ter finalizado o Banguela naquela vez. Acontece que o rapaz se odeia por ter falhado, e ter posto todos nessa situação, sem contar que ele é o único viking que não é capaz de dar fim a um dragão. Porém, a Astrid lembra que ele também é o primeiro e único deles a montarem um, e mesmo que o menino esteja revoltado, ela faz ele lembrar o porquê de não ter atacado o Banguela. Daí o Soluço comenta que na hora, ele e o dragão estavam completamente assustados, e isso gerou o sentimento de empatia. Esse acaba sendo o incentivo perfeito pro jovem decidir agir. Na sequência, eles se reúnem com os seus colegas na arena, e é claro que a molecada tá com um pé atrás em relação a esse plano, só que o Soluço conquista a confiança deles. E pra colocar o seu plano em ação, o domador começa a fazer contato com o pesadelo monstruoso, e o Melequento tá quase se borrando vendo isso. Felizmente ele não faz isso, e o Soluço consegue fazer seu amigo tocar nesse dragão fofinho e com um rosto super gentil. Enquanto os adolescentes colocam o plano em prática, o Estoico e seus homens estão armando o ataque, que começa com disparos de catapulta na montanha, coisa que não faz nenhum dos bichões sair. Assim eles jogam uma pedra em chamas, e o viking vê que todos estão na caverna, e é agora que a invasão deles começa. A questão é que os dragões não fogem dos homens. A princípio, o Estoico manda todos recuar, porque a montanha começa a ser destruída pela rainha do ninho, a Morte Escarlate, e o próprio Banguela fica em choque vendo a desgraça que vai acontecer. É óbvio que os vikings são completamente destruídos e obrigados a fugirem dali, mas ao ver que não vai dar tempo, o Bocão e o Imenso decidem usar uma catapulta para atrair a atenção do dragão. Na hora que os dois estão prestes a serem finalizados, a turminha do Balacobaco aparece montando todos os dragões presos em Berk. O plano do Soluço é mandar o Melequento e o Perna de Peixe ficarem no ponto cego da rainha, e os gêmeos devem incomodar ela. Conforme eles começam a cercar a Morte Escarlate, eles notam que esse monstro não possui pontos cegos, e a Astrid deixa o amigo no barco para salvar o Banguela. Daí eles começam a tentar lutar contra a rainha. O problema é que os garotos fazem barulho para incomodar ela, e acabam atormentando os próprios dragões. Isso faz o pesadelo monstruoso acabar largando o Melequento em cima dela, e só assim pro Gosmento notar seu filho. Na sequência, o Perna de Peixe dá um martelo pro seu parceiro. Já o coitado do Perna de Peixe acaba perdendo o controle do voo, porque o Groenkles fica tonto e cai em cima dele. Só que o doidão consegue martelar o olho da Morte Escarlate. A questão é que o bobão se distrai com a Astrid e é arremessado pra cima da cabeça da dragoa, que derruba o barco em que o Soluço e o Banguela estão na água. Dessa forma, o moleque mergulha pra tentar soltar o Fúria da Noite, e como ele não tá conseguindo, o Estoico tira seu filho dali e mergulha pessoalmente pra salvar o dragão. Ao ficar livre, o Banguela tira o Imenso da água e se junta ao Soluço, e antes deles voarem, o viking garante que se orgulha do seu filho e só tentou proteger ele. Mas agora
o domador garante que é a vez dele de retribuir. Agora, a Astrid manda os gêmeos salvarem o Melequento, que pula no dragão dos irmãos. Já a Prodígio e a Estridente estão distraindo a Morte Escarlate, que tenta controlar a mente da outra dragoa azul. O pior é que a rainha consegue segurar a sua serva pela cauda. Vendo essa situação, a Astrid pula para usar seu machado e cortar os dentes da monstra, e por mais que a sua parceira consiga sair voando, ela fica presa ali. E antes que a menina seja devorada, o Soluço e o Banguela aparecem para ajudar, e ao deixarem a menina no chão, a dupla atrai a Morte Escarlate para as nuvens. A galera no chão assiste a luta, e o Estoico reconhece que seu filho vai ser um grande líder, sem contar que o Gosmento elogia o Melequento. Chegando aos céus, a dupla se aproveita da diferença de tamanho para começar a fuzilar as asas da rainha, que por não acompanhar os dois, atira fogo para todos os lados. Esse ataque coloca fogo na barbatana artificial do Banguela, o que faz os dois arriscarem tudo numa última estratégia. Na hora em que a Morte Escarlate persegue os dois, o Soluço manda o Fúria da Noite atirar no gás da boca dela, e essa explosão distrai a dragoa o suficiente para ela cair de cara no ninho. A explosão obviamente vence a rainha. O problema é que a cauda dela acaba separando ambos, e o Banguela mergulha na explosão para salvar o Soluço. No momento em que a luta termina, o Estoico corre para ver se seu filho tá vivo, apenas para encontrar o dragão desacordado. Ver essa cena faz o Imenso achar que o moleque foi de base, e todos se entristecem. Porém, o Banguela mostra que o menino tá vivo debaixo da asa dele, mas como o Bocão mesmo diz, ele não tá completamente inteiro. Um tempo depois, o Soluço acorda ao lado do Banguela, que tá dentro da casa dele, e antes de levantar, o jovem percebe que seu pé foi trocado por uma prótese. Então, com a ajuda do Fúria da Noite, ele se levanta, e ao se aproximar da porta, o rapaz se assusta com uma visita, e pede pro seu parceiro tomar cuidado. A questão é que não tem por que se preocupar, porque é só o Melequento com o pesadelo monstruoso. Afinal, agora toda Berk convive com dragões. O Estoico aparece feliz por ver o Soluço bem, e o Viking mostra que se juntaram aos seus maiores inimigos no momento em que precisaram montar neles para voltar a Berk. Daí a Astrid também vem e dá um soco no seu amigo pelo susto que ele deu, e depois um beijo na boca. Descobrimos que o Bocão projetou a nova perna do Soluço, e também uma nova barbatana pro Banguela, o que incentiva a dupla a dar um passeio de dragão. Assim, eles começam a voar por Berk, e os gêmeos logo acompanham eles nessa corrida entre os domadores. Ao anoitecer, vemos o Soluço pronto para fazer o registro do Fúria da Noite no livro dos dragões. Fala galera, será que eles vão se adaptar a essa mudança? Me contem aí nos comentários. E se você quer ver outros vídeos aqui do canal, é só clicar em um desses que está aparecendo na tela. Muito obrigado por assistir e até o próximo.